A graça e a paz do nosso Senhor Deus. Louvamos mais uma vez o nosso Deus por esta manhã. Queremos render graças a Ele por mais uma vez estarmos aqui. E pedimos aos irmãos que possam se unir conosco em oração, para que possamos nesta manhã aprender mais da Sua palavra e adorar o Senhor na beleza da Sua santidade, porque Ele é digno do nosso louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, nesta manhã. Agradecidos, ó Pai, agradecidos pela noite de sono, agradecidos, ó Pai, por mais um dia abençoado que o Senhor nos concede, pela luz do dia, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida, Senhor Deus, de cada filho Teu que pode me ouvir. Que a Tua graça, Deus, Teu poder e a Tua bondade possa repousar sobre cada um, derramando, ó Deus, mais e mais do Teu amor, Senhor Deus. Abençoa-nos nesta manhã, Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Digna-nos mais uma vez a Te adorar e também, ó Deus, a ministrar nesta manhã a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos, meu Deus, e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos estar adorando nosso Deus. Com 592. Números 592.
página, o 595, Brilhando por Jesus. Nos céus eu vejo resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando,
irmãos, a graça e paz, nós louvamos nosso Deus. Queremos pedir que os irmãos abram a carta de 2 Pedro. Quinta-feira a gente terminou a primeira e agora nós vamos adentrar na segunda. Capítulo 1, vamos ler do 1 ao 21. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, até o verso 21. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bendito Deus, louvamos a Ti, Senhor Deus, rendemos graças em Tua presença, ó Pai, Amém. pela Tua palavra, Senhor Deus. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor meu Deus, e abençoa-nos nesta manhã com a Tua palavra, Pai. Ajuda, Deus, os nossos corações a recebê-la, Senhor Deus, e a Deus assim estarmos meditando e refletindo na Tua palavra, Senhor Deus, e aprendendo com ela e aplicando na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Abençoa Teu povo, abençoa os irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, dando a eles a Tua graça, provendo as suas necessidades, ó Deus, abençoando a saúde deles, livrando eles do mal, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema dessa carta aqui é proposto, né? O tema proposto é conhecimento de Deus, conhecimento espiritual. O cristão, ele inicia a sua carreira mediante conhecimento. É muito improvável que alguém receba a fé sem conhecimento. É muito improvável, porque Paulo, né, dirá que é preciso ouvir a respeito de Jesus Cristo. Então, o que é que a gente ouve a respeito de Cristo? As boas novas do Evangelho, que é conhecimento. O conhecimento de que Cristo morreu por nós. O conhecimento de que o Pai nos amou. O Pai nos amou ao ponto de entregar o seu Filho em favor de nós. Então, o conhecimento permeia a vida do cristão desde o seu nascimento. E aqui, a palavra conhecer, o conhecimento, aparece pelo menos 13 vezes nessa pequena carta. Trata-se do conhecimento espiritual revelado por Deus, que conduz à salvação e à santificação do crente. Conforme você pode ver lá em Mateus, capítulo 11, do 25 ao 27, onde Jesus fala que ele ali louva, né, o Senhor, né, o seu Pai, por Deus ter revelado essas coisas aos pequeninos, né, em detrimento dos sábios e entendidos deste mundo. Então é mediante a revelação. E o que é que uma revelação traz? Conhecimento. John MacArthur Jr. afirma que a carta foi escrita com o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar a invasão dos falsos profetas. Ou seja, desde aquele tempo a igreja já sofria esse tipo de ataque. Isso não é de hoje. A gente sabe que a igreja, né, é cercada de falsos mestres, pregando doutrinas várias e estranhas. Estranhas à Sagrada Escritura, estranhas ao pensamento bíblico, estranhas, né, ao que a Escritura ensina como regra de fé e prática ao cristão. Então, há aqui um esboço, né? Então, MacArthur ele faz um pequeno esboço dessa carta, dividindo ela aqui pelo menos em 3 partes, que a gente pode ver aqui. Que a primeiro depois da saudação, né, que a carta de Pedro tem aqui a saudação, que vai do verso 1 e 2, e depois ele vem do verso 3 até o 11, vem, como ele coloca, né, conheça a salvação, ou seja, conhecer a salvação, do 3 ao 11. Depois, conheça
as suas escrituras, que vai do 12 ao 21, e depois conheça os seus adversários, que vai do capítulo 2, do 1 ao 22. E depois conheça a sua profecia, que vai do 3, do 1 ao 18. Então, a carta de Pedro é um testamento pastoral do apóstolo Pedro. Como em 2 Timóteo foi o de Paulo. O seu objetivo é encorajar a igreja que estava cansada de esperar. A gente vai ver essas palavras aqui, onde as pessoas estavam ali criticando ali a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, porque alegando que eles esperaram e até agora não tinha acontecido nada, e entendendo que isso aí era uma fraude. Irmãos, é importante que a gente espere a volta do Senhor Jesus Cristo todo dia, porque o testemunho da Escritura é que a gente esteja alerta, mas nem por isso quer dizer que o Senhor vem amanhã ou que o Senhor virá daqui a pouco. Não, é para a gente viver como se. Esse como se, de modo algum, ele vai trazer um cunho de que isso é fato, de que será um fato. Vou esperar o Senhor Jesus amanhã. Aí ele virá amanhã. Não, de jeito nenhum. Você espera ele amanhã. Por quê? Porque a vida cristã consiste nessa espera. Esperar o Senhor Jesus é a vida dos cristãos. Não importa, embora ele espere a sua vida toda, morra esperando. Mas é o que compete, é o que a gente percebe isso, pelo testemunho da Escritura e pela própria história. Os crentes, principalmente os crentes do tempo do apóstolo Pedro, não apenas do apóstolo Pedro, mas da era apostólica da igreja, a igreja esperava o Messias de forma iminente. E isso não aconteceu. Você vê os traços disso aí na carta aos Tessalonicenses, onde os irmãos estavam deixando de trabalhar, porque estavam esperando a vinda de Jesus Cristo. E ele não veio. Então, já se passou esse tempo todinho, mais de 2000 anos, e ele ainda não veio. Aí você pode construir a ideia de que ele pode vir daqui a pouco. Não, você não precisa construir a ideia de que ele pode vir daqui a pouco. Você espera ele. Você espera que ele venha daqui a pouco. Você precisa estar com seu coração e sua vida pronta para ele vir daqui a pouco. Porque Deus não quer que a gente leve uma vida espiritual relaxada. E ele dá até aqui uma palavra de advertência no capítulo 24 de Mateus. Não sei deixa no 24, mas ele fala, ele dá essa alerta, de que o Senhor virá sobre aquele servo num dia em que ele não espera. Aí a pessoa diz, não, Jesus Cristo não vai voltar nem hoje, nem amanhã, ele vai vir daqui a 20 anos, então eu vou me esbagaçar um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho o que eu quero, em detrimento do que o Senhor quer. Aí ele vai naquela vida, porque ele diz, não, meu Senhor tarda. Aí ele vai. Aí sabe o que acontece? Jesus leva ele. Ele disse, venho numa hora em que você não espera. Então, quando uma pessoa iminentemente morre, o Senhor veio. E veio para ele naquele dia, e ele não esperava. Isso significa, irmãos, que o Senhor Jesus ele pode vir para nós a qualquer momento. Isso sim, isso não é fake, é fato. E isso a gente pode esperar. Ou você tem controle sobre sua vida. Você sabe quantas vezes ainda o seu coração vai bater? Quantas batidas ele tem para dar ainda? Não, você não sabe. Você sabe se amanhã você vai amanhecer vivo? Não, você não sabe. Então esteja pronto. Como um bom cristão. Warren W. Wiersbe, ele apresenta um esboço mais fácil de memorizar. Primeiro,
ele diz assim: 1. Explicação, conhecimento de Cristo. 2. Exame, os falsos mestres. 3. Exortação, o verdadeiro cristão. Então percebemos que a carta ela pode ser esboçada e estudada pelos 3 capítulos, pelos seus leitores. Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia com mais atenção. Ler a Bíblia entendendo o seu conteúdo, o que é que ela está transmitindo. Às vezes as pessoas querem entender a carta todinha em 2 versículos. Ele leu 2 versículos e quer entender. Como é que ele vai entender se ele só leu 2 versículos? Ele precisa ler tudo, ele tem que ter um conhecimento, né, amplo do conteúdo da carta. Para depois começar a estudar. Primeiro a gente lê, aí depois a gente estuda. Aí, eita, peraí, deixa eu voltar aqui. Não, mas está dizendo o quê? Não, peraí, isso aqui remete a outra carta. Vai lá, examine. Você vai ali examinando toda a escritura que gira em torno da carta. E olhe que tem muito o que ler. Porque, com certeza, aqui Paulo vai fazer alusão a outros livros da Bíblia que você deve consultar. Né? Por exemplo, a gente leu aqui, né, a questão da... o trecho da transfiguração de Jesus Cristo, onde o Senhor, onde Deus fala, né? Eles escutam a voz do Pai, falando a respeito do Filho, dizendo: este é meu Filho amado, escutai-o. Então, é uma referência. Então, a primeira coisa que nós vamos nos debruçar é o início do conhecimento, que vai do verso 1 e 2. A vida cristã começa com a fé. Pedro descreve a fé como igualmente preciosa. Por que a fé é preciosa? Às vezes as pessoas dizem: não, eu tenho fé. Eu também tenho fé. Mas a fé bíblica ela é singular. E a fé bíblica não é de todos. Aliás, não a fé bíblica, mas a fé salvífica. E aqui, né? Primeiro, as 5 razões para a preciosidade. Tem gente que pega esta fé no Salvador Jesus Cristo, e reputa ela por nada, ou por uma coisa desprezível, que é perda de tempo crer no Salvador. Mas ela é preciosa. Porque ela é preciosa. Vamos lá. Tito 1, que volta aqui um pouquinho. Você vai voltando, você vai esbarrar em Hebreus. E logo depois você vai ver Filemon e Tito. Pronto. E é Tito que a gente quer ler o texto de Tito. Paulo escrevendo a Tito. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, esta fé é dos eleitos. Essa fé não é de ninguém mais. Essa fé provinda de Deus não é dada a qualquer um. Essa fé é dada aos eleitos de Deus, aqueles que são o seu povo. Aí você pode dizer: não, mas eu não sou povo. É povo de Deus aquele que o é pela fé no Salvador Jesus Cristo. É mediante o Salvador Jesus Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Então, essa é a fé dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os seus eleitos. Ela não é de todos. Né? Segundo Tessalonicenses 3:2. Segunda coisa, a fé é preciosa porque ela é um dom de Deus, como eu disse.
Né? Efésios 2, 8, 9 vai corroborar isso. Que a fé provém de Deus. Né? Isso não vem de vós. É dom de Deus. Está lá bem claro para qualquer um entender. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém possui esta fé naturalmente, mas por revelação. Porque é Deus quem produz essa fé no coração. Como é que Deus vai produzir essa fé no coração? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante o Evangelho. Veja, Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que nos foi concedida a graça de crer em Jesus Cristo. Isso é uma graça. Obviamente, é o tema que a gente está tratando aqui, né? Mas Paulo está falando duas coisas aqui. Uma delas, né, é que a fé veio é uma graça de Deus, a fé. Mas ele está dizendo que padecer por Cristo também é uma graça. Né? Aqui só para a gente guardar direitinho aqui essa palavra. Sim, também aqui Gálatas, né? Gálatas, a gente vai voltar mais um pouquinho. Depois de Coríntios, temos Gálatas. Parece Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 14. Aí que diz Paulo aqui: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, a fé vem através de Jesus Cristo. É um dom de Deus. 3. Por que a fé é preciosa? A fé é preciosa porque está depositada em Jesus Cristo. Quando cremos nele como nosso Deus e Salvador, conforme lemos nessa carta de Pedro, no capítulo 1 e no verso 1. Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Jesus Cristo, ele não é apenas o nosso Salvador e Senhor, ele é nosso Deus também. É o que Pedro corrobora aqui, porque tem um segmento aí religioso que não prega assim. Não prega assim, mas prega que Jesus não é Deus, contradizendo a própria Escritura. Pedro está declarando abertamente aqui que Jesus Cristo é Deus, e isso não é um texto isolado. Né? Ele vai concordar com João, né? Ele vai concordar com o próprio Isaías, que nem viu o Senhor Jesus Cristo, mas já declarou a deidade dele no capítulo, se não me engano, capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías, 9 a 6. Deixa eu trocando aqui as bolas. Mas vamos lá. 9, 6, se não me engano. Justamente, olha. Isaías falando a respeito dele. Ele já diz, chama ele de quê? De Deus forte. Né? Pai da eternidade. Né? Príncipe da paz. Maravilhoso. Né? Então, esses títulos não fica bem em um ser criado. Essas prerrogativas não encaixam bem numa criatura, mas elas vão ali
se encaixar direitinho naquele que também é criador, que é o Filho, que foi participante, como diz lá na carta, se não me engano, na carta, no Evangelho de João e na carta aos Hebreus. No Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus foi co-participante com Deus, né, na criação de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele recebe, né, o título, né, que é do Pai, que é Criador. Então, Jesus é Criador. Com o Pai e com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo também participou da criação, sendo também Deus Criador, com o Pai e com o Filho. Então, a deidade tem essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não aceitar isso é rejeitar o testemunho da Escritura. Embora seja difícil de compreender. Porque nós não somos, os cristãos não são politeístas, mas nós adoramos a um Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus. Parece um paradoxo, né? Mas é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Quando a gente invoca Deus, a gente invoca o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são distintos, mas participam da mesma essência. Sim, muito bem. A fé, porque a fé é preciosa. A fé é preciosa porque ela é a mesma para todos. A fé tem a mesma qualidade da fé dos apóstolos. Não existe uma fé, né? Não, tem pessoas que elas têm mais fé do que as outras, né? Jesus Cristo falou sobre isso, né? Quando ele chamou ali os seus discípulos de homens de pequena fé. Então, isso quer dizer que você pode, assim, fazer a sua fé crescer. Como aquele homem que estava com o filho doente, que disse que os discípulos não conseguiram, né, curar o menino. Ele roga ao Senhor que aumente a fé dele. Então, isso é possível. É você ter mais fé do que outra pessoa. Mas o que a gente precisa realmente é ter a fé salvífica, a fé no Salvador. Essa fé que deve crescer em nós. E o que é que fará essa fé crescer em nós? É o que a gente está aprendendo aqui com o apóstolo Pedro. O conhecimento. Ela diz assim, o autor fala a seguinte frase aqui. Aliás, Matthew Henry fala isso. Ele diz, a fé exista em quem existir. Ela se apega ao mesmo e precioso Salvador e aplica as mesmas preciosas promessas. Ou seja, se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você se tornou participante das promessas do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Uma multidão. Uma multidão que está hoje na terra, uma multidão que está no céu. Das gerações que passaram, estão todos no céu. E essa geração aqui tem os seus, né, que compartilham dessa mesma fé, e que nas próximas gerações também terá, até que venha a consumação. Quando Jesus Cristo voltar, vai ter na terra povo dele e povo que não é dele. A Bíblia diz que ele vai separar. Vai separar para um lado e uns para o outro lado. Então, significando que sempre houve povo de Deus na terra. E sempre houve povo que não é povo de Deus. Que são pessoas rebeldes ao seu Criador. Mais ou menos assim. Embora essa rebeldia não seja aberta, mas é rebeldia, de todo jeito. E quando você ali ou a gente aceita uma coisa, ou a gente rejeita uma coisa.
não adianta, né? Não tem meio termo. Se alguém te oferece Jesus Cristo, é mediante a Escritura, né? Porque tem outros Cristos sendo oferecidos por aí. Mas se alguém te oferece Jesus Cristo, baseado simplesmente na Escritura Sagrada, e você rejeita essa graça, ou você fica calado, ou você nada diz, você já rejeitou, você não quis. É a mesma coisa de alguém chegar na sua casa com uma feira, ou com uma sacola de doce, de chocolate, e dizer, ó, você quer isso aqui? Aí você cruza os braços, coça a cabeça, fica olhando para a pessoa assim, com aquela cara, e não responde coisa alguma, e a pessoa entende que ele não quer, aí vai embora. Pronto, é a mesma coisa que você faz com Cristo. A gente chega e oferece Jesus Cristo, a pessoa... Ou então diz que quer, mas não pega. Aí diz, não, eu quero, aí depois tu me dá. Nunca vai buscar. Não quer. Rejeitou. A fé é preciosa por causa dos benefícios espirituais que ela produz. É pela fé que recebemos a graça e a paz. Ou seja, as pessoas que estão sem Cristo não conhecem a paz. Ela faz uma ideia do que é paz. Talvez paz para ela seja o quê? Ausência de conflito. Simplesmente isso. Não, mas um crente, ele tem conflitos. Ele não tem conflito com Deus. Porque o seu conflito com Deus, que era o pecado, foi vencido lá na cruz pelo Salvador. Então, a questão dele com Deus está resolvida em Cristo Jesus. Então, isso é paz. Isso com certeza é paz. Então, as pessoas que não conhecem o Salvador desconhecem essa paz. Ou seja, você pode estar quite com todo mundo. Você não deve nada a ninguém, e você pode estar ali tranquilo, mas você deve ao Senhor Jesus Cristo. Você deve a Deus, né? Porque você é pecador. E o pecador tem um débito incalculável com Deus. Ele tem um débito que ele não pode pagar de jeito nenhum, não tem como ele pagar. E se ele deixar para resolver isso na eternidade, ele está frito. Ele precisa correr para os braços de Jesus Cristo e ali entregar a sua vida para Jesus Cristo, porque a conta dele foi paga por Jesus Cristo. Mas enquanto ele estiver sem Cristo na sua vida, a sua conta permanece com ele. Então, o que é que ele vai fazer? Então, ele tem que se livrar desse negócio. Então, tem que se arrepender e tem que entregar o fardo a Cristo. Então, isso significa que por meio da fé, há remissão de pecados. Veja que coisa maravilhosa. Enquanto tem gente aí procurando outras coisas para sarar pecado. Tem gente que acende vela para sarar pecado. Tem gente que faz missa para sarar pecado. Não adianta de nada. Não adianta. Quando, gente, ó, falar uma coisa séria aqui. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas que são católicas, não conhecem o catolicismo. Elas abraçam essa fé porque os pais delas abraçaram e elas não sabem nem como funciona esse negócio. Então, elas se agarram a uma coisa, ou seja, elas põem em risco a sua alma nas leis e nos estatutos, né, e nos mandamentos, a lei daquela instituição, que ela não sabe se vem de Deus. Aliás, para ela vem de Deus. Mas tudo muito feito assim, não há qualquer segurança, sabe? Não há qualquer segurança. A sua alma, ela está em perigo. E as pessoas sabem muito bem disso. Elas não têm certeza de vida eterna nem de salvação. Por quê? A vida eterna dele estaria pautada em quem? Na graça de Maria? A Bíblia dá a dica de quem é cheio de graça. João, no Evangelho, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não me engano, João 1,14, onde ele vai dizer: e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo, esse, tem graça para derramar na nossa vida e Ele é perfeitamente capaz de nos salvar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Foi feito homem, mas já era Deus. Então, Ele pode nos salvar. Somente Ele pode. Eu posso recorrer a Cristo. Eu vejo nele uma segurança mediante a sua glória e majestade e o seu poder, que o segue. Jesus Cristo é a personificação do amor. Nele eu tenho, nós podemos ver, impresso na própria história, o ápice do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, não em outra pessoa. Quem mais revelaria o amor de Deus acima de Jesus Cristo? A mãe dele? Quem cuidou dele? Não. Quem cuidou dele foi o Pai, o tempo todo. Por quê? Porque Maria era feitura do Pai. Antes de Cristo vir, Maria já era de Deus. Então Deus usa Maria para cuidar do seu unigênito, que já existia antes de Maria. Maria foi o instrumento que Deus usou para cuidar de seu filho. Quando Maria colocava Jesus Cristo nos braços, era Deus Pai, era o seu Pai cuidando do seu filho mediante Maria. Maria, por temer ao Senhor, ela se submeteu ao Pai e se fez instrumento do Pai para cuidar do Salvador. E Deus estava com os dois o tempo todo. Então, às vezes, a gente troca a ordem das coisas. E é muito perigoso a gente trocar a ordem das coisas quando a gente está lidando com a divindade. Porque não existe outra, só existe uma divindade. O que é a divindade? A divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que tem todo o poder? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem foi que planejou a salvação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem foi que executou a salvação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, são esses que eu posso invocar. É deles que provém a graça. É do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vem a salvação do ser humano. Ele não pode se apoiar em outra coisa e buscar outras muletas de fé. Ele só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo por ele. Ele não tem mais ninguém que possa. Né? É claro que os homens de fé do tempo apostólico, por exemplo, foram homens que entregaram a sua vida a Deus e exerceram seu ministério para Deus. Foram instrumentos de cura mediante o Senhor. O Senhor curou através deles. Até que o seu ministério se completasse e Deus chamasse eles para a sua glória. Quando Deus chama Paulo, Pedro, Bartolomeu, Timóteo, para a sua glória, porque completou o tempo do ministério deles aqui, então o Espírito Santo não usa mais eles, porque não estão mais na terra. Ah, não, agora ele usa do céu. Não, ele tem os instrumentos dele na terra aqui. Deus não precisa usar Paulo do céu para socorrer uma pessoa aqui na terra, porque tem outros servos de Deus dele aqui, que podem fazer. Porque a Bíblia condena a gente a invocar mortos. Porque a gente vai chamar morto. A gente chama os vivos. E quem está vivo? Jesus Cristo de Nazaré. Esse está vivo. Então é mais fácil. Você está com um problema, está difícil. Se você não consegue crer em Jesus Cristo, então você fala com alguém que crê nele. Eu já vi pessoas fazerem isso. Ele vê uma pessoa que ele sabe que tem fé em Jesus Cristo e diz, olha, ora por mim. É muito mais sábio. Ele não está em Cristo, mas ele reconhece que aquela pessoa está em Cristo. Então, ele é mais sábio do que uma pessoa que se abraça com uma vela e acende ali e evoca uma pessoa que já morreu. Porque ele está pedindo uma pessoa que está viva, embora ela esteja na terra e seja pecador também, mas aquela pessoa está viva. E se ela tem comunhão com Jesus Cristo, então ela ora e Jesus Cristo ouve.
Mas aí a pessoa pode perguntar, mas por que ele mesmo não ora para Jesus Cristo ouvir? Porque para que Jesus ouça a oração dele, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que entregar a sua vida a Cristo. Para que haja uma comunhão legítima, ele tem que entregar a vida dele para Jesus Cristo. Sem essa entrega, não há comunhão, porque a comunhão está quebrada pelo pecado. Então, com a comunhão quebrada pelo pecado, como é que você vai procurar uma pessoa com quem você está de mal para resolver um problema seu? Não, você tem que primeiro fazer as pazes. E como é que se faz as pazes com Cristo? Se arrependendo dos pecados e entregando a vida para Ele. Pronto, a comunhão está feita. Agora ele pode ali buscá-lo em verdade. E não precisa estar pedindo a ninguém, não ora por mim, não ora. Não, você mesmo pode orar por você mesmo. É mais ou menos assim. Então, a fé ela é preciosa por causa desses benefícios. Né? Então, por meio da fé, há a remissão dos pecados, por meio da fé há a justificação, por meio da fé há a salvação, por meio da fé há a santificação, por meio da fé a adoção e por meio da fé a vitória. A fé traz todos esses benefícios. Pela fé nós nos tornamos eleitos de Deus. Pela fé nós somos justificados dos nossos pecados. Paulo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque os pecados deles foram levados na cruz, e sobre eles prevalece a justiça de Cristo, e não a deles próprios, porque nós não temos justiça nossa para comparecer diante de Deus e a gente sair safo desse encontro. Mediante essa fé, nós somos adotados por Deus para ser agora seus filhos, legitimamente. Como está lá em João 1,12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, mediante Jesus Cristo. Quando ele recebe Jesus Cristo, imediatamente o Pai o adota. E agora ele é filho de Deus. Então ele tem o tratamento de filho. Eu sempre faço essa comparação. Eu digo, se chega um menino na sua porta e bate na sua porta e pede um pão, o que é que você vai fazer? Aí, não, eu dou o pão a ele. Mas se fosse seu filho, o que você faria? Você mandava ele entrar, tomar um banho, comprava roupa nova para ele e ia cuidar dele como um pai. O tratamento que um pai dá a um filho é diferente do tratamento que ele dá a quem não é filho. Assim é com Deus. O mundo está cheio de gente. E muitas pessoas têm uma teologia própria. Né? Porque todo mundo tem uma teologia. Então, na sua teologia própria, ele vai dizer que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma generalização equivocada, porque para você ser filho de Deus, você tem que ser nascido de Deus. E as pessoas não foram, a Bíblia diz que a gente nasce da carne, a gente é filho do homem, né? A gente nasceu de uma cópula, de um homem e uma mulher. Foi uma operação de Deus? Foi, mas legitimamente nascemos naturalmente. A Bíblia fala de outro nascimento, que é o nascimento que nos filia a Deus. Que João vai discutir com isso, com Nicodemos, no capítulo 3 de João, onde ele explica lá a Nicodemos que o homem tem que nascer de novo, ele tem que nascer da água e do Espírito. Ele tem que nascer mediante a fé em Jesus Cristo. João também dá uma fala a respeito dessa filiação, quando ele, ainda ali no capítulo 1, ele diz, verso 13 do capítulo 1, ele dá uma pequena explicação a respeito do verso 12. O verso 12 do Evangelho de João diz que os que creem nele recebem o poder de se tornarem filhos. Mas como essa filiação acontece?
mediante o verso 13, os quais não nasceram de nascimento normal. Pronto. Se a gente for parafrasear, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Ele diz, ó, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem. Pronto. Essas três coisas remontam ao tipo de nascimento que a gente nasceu na terra. As pessoas que nasceram de uma mulher, né, elas nasceram da vontade do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Pronto, esse é o nascimento que a gente teve para entrar nesse mundo. Mas ele fala aqui, mas não, eles nasceram de Deus. Então os que nasceram de Deus foram os que creram no nome de Jesus Cristo e por causa disso eles se tornaram filhos de Deus. Por que se tornaram filhos de Deus? Porque nasceram de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que essa fé é preciosa. Bom, eu acho que a gente vai ter que dar um stop. Quinta-feira a gente vai dar prosseguimento e a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai abordar o progresso do conhecimento. Isso aqui é o início do conhecimento. O início do conhecimento, ele remonta à fé, né? A fé que nós abraçamos quando recebemos o Salvador. Então esse, e foi mediante conhecimento também. Eu estou procurando a caneta e eu não estou achando. Tome uma. Obrigado. Sim, o que eu quero marcar aqui, porque quinta-feira gostaria muito que você que está me vendo aí na sua casa, no seu celular, que você, entendendo que você também posteriormente vai poder, esse estudo vai estar disponível no YouTube também. Eu vou mandar o link pelo Zap do estudo posteriormente. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe seu povo e que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Obrigado, meu Deus, pelo estudo da tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo aniversário do presbítero que ocorreu aí no dia 25. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelas pessoas que ali estiveram na sua casa, seus familiares, pude ver pelas fotos. E que tu continues, Senhor Deus, abençoando a vida do teu filho e abençoando, ó Deus, também a José. Obrigado pela tua graça. Abençoa todos ali, meu Deus, que estão debaixo daquele teto. A tua graça possa estar sendo abundantemente derramada ali, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, os que estão nos sítios, nas suas casas, dá graça, misericórdia e concede, ó Pai, que nós possamos, logo mais à noite, estarmos reunidos nos lares, para novamente te adorar e ouvir tua palavra, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.